Olá, eu sou o Bruno Silva. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, Geração Diamante Azul. Espero que você esteja bem. Eu estou cada dia melhor, ainda mais agora que eu estou aqui com você aqui gravando o vídeo para ajudar você com uma coisa muito importante, né? Primeiro, explicar o que é zona de conforto. E segundo, como sair da zona de conforto. Esse vídeo aqui faz parte de uma série aqui do meu canal de reprogramação mental. Estamos mudando a mentalidade, o emocional, os comportamentos, o ambiente, as pessoas à nossa volta. E você tem que entender o que é a zona de conforto. Porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Legal. Vamos lá, então. Zona de conforto é sua vida. É você. A sua vida é você. Materializado. A zona de conforto é você. Tua vida é a pessoa que você é. Mentalidade, emocional, comportamento. É você. Tua vida. Salvo algumas exceções. A pessoa se sabotando, procrastinação, algumas coisas. Aí a pessoa ela não consegue ser para fora aquilo que ela é por dentro. Então ela tá meio que bloqueada. Ela vive duas vidas. Uma vida para dentro, uma vida para fora. Isso já aconteceu muito comigo, né? Muito interessante essa questão aí, porque você acontece muito também com pessoas que gostam de ler. E autoconhecimento. A pessoa lê muito, vai absorvendo coisa e não faz nada com aquilo. Não coloca em prática. É um exemplo. Então, a pessoa é inteligente por dentro, mas travada por fora. Digamos assim. E é um processo, tá? Para você mudar isso aí. Tirando essa exceção, algumas coisas desse tipo aí, geralmente o que você é por dentro é o que vai se manifestar para fora. Simples assim. Só não vai ser se você tá com a ação travada. Tá legal? Se a tua ação tá fluindo, o que tu é por dentro você materializa fora de você. Por quê? A tua mente, as crenças que você tem, elas determinam o comportamento, determinam o teu emocional, determinam como é que tu pensa e assim por diante, tá? Zona de conforto. Acorda de manhã, faz sempre a mesma coisa. Pensa sempre do mesmo jeito, age do mesmo jeito, mesmos hábitos, diz que vai fazer uma coisa e não faz, diz que não vai fazer e acaba fazendo. Tua rotina. É muito parecido, né, o conceito zona de conforto com rotina também. Só que aqui é uma coisa mais confortável, tá? Onde não tem risco. Tá bom. Eu vejo muitas pessoas atacando outras. Ah, você está na zona de conforto. Não, não é para você usar isso para atacar alguém. Por quê? Porque na verdade isso é natural. O ser humano ele não é feito para arriscar, né? Ele não é feito para ficar arriscando a vida nas coisas. Não tem sentido isso. Nós temos que conservar as coisas. Conseguiu comida, tu vai ali e vai comer ali, depois vai estocar e assim por diante. Na geladeira, bota na geladeira para conservar e assim por diante. E aí os riscos são mais calculados. Tem algumas pessoas que desenvolvem uma personalidade que ela arrisca mais. Isso é uma coisa boa, né? Porque a sociedade vai avançando com essas pessoas, né? Com gênios e com pessoas que fazem as coisas diferentes, disruptivas, que quebram com o padrão e vão lá fazer a coisa, né? A mentalidade tem a ver com crença, opinião, pensamento, paradigma, que é um padrão, paradigma. O emocional, como que tu reage, as coisas já estão tudo programado, comportamento, o que você faz, o que você tem que diminuir de fazer, o que você tem que aumentar o teu fazer e o que tu tem que começar a fazer urgentemente. Isso tem a ver com hábitos, com mudança de hábitos. E na zona de conforto a gente não muda hábito, a gente fica fazendo uma coisa sempre da mesma intensidade, coisa que a gente deveria fazer mais. Uma coisa bastante que é feito deveria ser diminuído. Nós não diminuímos. E assim vai indo, o ser humano fica naquilo ali. Como se fosse uma prisão mesmo. A vida ela é meio uma prisão mesmo, né? A prisão mental, emocional, comportamental. Tá? Entendeu o que é zona de conforto?
Entendeu que uma pessoa não deve ser atacada por isso? Ah, você está na zona de conforto, tá? Cala a boca, não se mete na vida do outro. Isso não é xingamento falar que a pessoa está na zona de conforto, porque é o piloto automático. Então, você tá na tua zona de conforto também. Todo mundo tá. Agora, uma grande diferença é o seguinte, uma pessoa mais bem-sucedida na vida, ela vai ter uma coisa chamada zona de genialidade. Então, é uma coisa que ela faz que é confortável para ela, é uma rotina, porém, ela é muito boa naquilo ali. Então, a pessoa que vive na zona de conforto, muitas vezes ela é mais fracassada, assim, ó, porque ela faz só aquilo que dá prazer, ela fica fugindo de dor, faz menos do que é pago para fazer, menos do que pediram, menos do que ela se comprometeu. Rotina de consumo, Netflix, podcasts, de bateção de papo, coisas que vão te distraindo. Geralmente as pessoas mais estagnadas, elas ficam naquilo ali, né? O uso de drogas também, muitas vezes, e fica ali. A zona de genialidade, já por outro lado, você vai focar em fazer aquilo que tu é bom, tá? Em escrever, então vai escrever. Gravar vídeo? Vai gravar vídeo, bota alguém para editar. Se você que fica gravando o vídeo e também edita o vídeo, quando você tá editando o vídeo, você tá perdendo tempo. Bota outra pessoa ali. Então a zona de genialidade que vai deixar você bem sucedido é fazer coisas que você é bom e também usar o tempo para praticar outras coisas que você nunca praticou. Você pode sim se tornar bom em várias coisas, as pessoas conseguem. É crença limitante achar que tu só é bom numa coisa e só tem um talento. Tá? Não é assim, as pessoas, você consegue desenvolver um monte de habilidade, um monte de coisa na tua vida praticando. Ali tu vai saindo dessa tua programação, tá? Tu vai sair dessa coisa toda aí, né? E é muito interessante essa questão aí, porque assim, ó, você pode perceber que a tua conversa interna todo dia ela é igual. E tá sempre dizendo que vai mudar. O pior é o agora vai mudar. Aí geralmente a tua cabeça vem assim e fala, baseado em que até agora nada deu certo? Do que adianta tentar de novo se nada deu certo até agora? E tu fica nesse jogo mental, né? Porque eu falei, zona de conforto tem a ver com a tua conversa mental, a tua emoção de fundo que fica o dia inteiro, geralmente é a mesma, e comportamento, sempre o mesmo. Aí tu sempre fica conversando com as mesmas pessoas. Então tu vai subir no ônibus, eu sempre dou esse exemplo, o ônibus para ir pro trabalho, você sabe que tem um corredor no meio, e aí tem duas poltronas. Aí quando você sobe no ônibus, uma delas já foi ocupada, nas duas fileiras. O que acontece? Agora que você subiu ali, tu só consegue sentar do lado de alguém. Eu quero que você observe da próxima vez que acontecer isso, que quando você sobe no ônibus e você rapidamente tu percebe que isso está acontecendo, o teu cérebro, sem fazer esforço, numa hipnose, ele decide, eu vou me sentar ali. Ali aonde? Do lado do roqueiro. Ah, por quê? Porque eu sou roqueiro. Eu vou sentar ali, do lado da tia, que parece uma tia da igreja. Por quê? Porque eu sou crente, eu vou sentar ali. Então, nós procuramos pessoas parecidas com nós, que é o nosso grupo. Só que tem um problema. É dito por aí que duas cabeças pensam melhor que uma. Só que tem um problema nessa história, né? Porque assim, por exemplo, duas cabeças de crente, duas cabeças de roqueiro, que quando você sentou do lado da pessoa, tu começou a conversar com ela de funk, porque tu é funkeiro. Eu tô dando alguns exemplos assim, porque geralmente o que separa as pessoas é um gosto musical, uma religião, uma coisa... E se você olhar pra pessoa e tu perceber assim, nossa, eu acho que essa pessoa é de esquerda, eu sou de direita, eu não vou sentar ali. O contrário também é a mesma coisa. Porque as pessoas, elas manifestam as ideias que elas têm na aparência, né? Na forma de vestir e assim por diante. O ser humano faz isso. A tribo que ela pertence, tudo ela vai botar na aparência dela. Tá? E o que acontece? Essa aversão que você tem ao que é diferente e a atração que você tem com aquilo que é igual, quando você se senta do lado dessa pessoa, tu escuta
ela falando aquilo que tu já sabe. Então, duas cabeças pensam melhor que uma. Não. Que é dois repetindo. E isso é zona de conforto também. Porque eu falei pra você o seguinte, assim, ó. Você programa a tua cabeça. Autossugestão, aquilo que tu fala pra você. Um dia programaram a tua cabeça. O que tu pensa hoje está condicionado naquilo que alguém te disse. Tu só tem um cérebro, e dentro do teu cérebro tem tudo aquilo que alguém te disse, que forma aquilo que tu pensa. Então tu não é dono do que tu pensa no piloto automático. É tudo aquilo que falaram para você na infância, no YouTube, que falaram para você até agora. Tu pensa dentro disso. Se você tivesse dois cérebros, você poderia pensar com um uma hora e com uma outra ideia outra hora. Mas você não tem, só tem um. Então tu tem uma limitação cerebral. Como é que você sabe que 2 mais 2 é 4? Ah, Bruno, porque é. Sim, com certeza é, mas porque você aprendeu matemática. Se você não tivesse aprendido matemática, você ia saber. Não conhece números, você é analfabeto. Como é que você vai saber que 2 mais 2 é 4? Ah, Bruno, não ensinaram matemática para ela, mas falaram para ela 2 mais 2 é 4. Aí ela memorizou, ok? Então, alguém disse. Então você pensa dentro daquilo que está programado. Aquilo que alguém diz e que está programado. Aí o que acontece? Aquilo que alguém diz é uma sugestão para você. Você também programa a tua mente através de seguir exemplos, copiar as pessoas. Tu chega num lugar e entra numa fila, porque tá todo mundo ali. Então deve ser aqui. Tá, mas tem outras filas ali, por que tu não vai ali olhar? E o pior é quando você conversa com alguém da frente e pergunta para onde que vai essa fila. Ah, eu não sei, mas eu acho que é aqui também. Porque ele teve o mesmo pensamento. O ser humano ele vai copiando os outros. Tem gente que dá risada do mesmo jeito, tem gente que fala do mesmo jeito. Um casal ele começa a se copiar, começa a entrar em sintonia. Você copia, né, o teu pai, a tua mãe também quando você era criança. Tu copia tudo que tu viu ali. Esse é seguir exemplo. E experiência de vida também. Experiência da infância, experiência da adolescente, experiência de hoje. Tá? Então, o que é zona de conforto? Tua vida atual. O que mantém você na zona de conforto? Falar para você mesmo sempre as mesmas coisas, ouvir sempre as mesmas coisas dos outros, seguir sempre os mesmos exemplos, viver sempre as mesmas experiências, né? Tá sempre no mesmo. Escutar a mesma coisa, mesmo exemplo, mesma experiência. Os mesmos ambientes que você frequenta, os mesmos hábitos, que é a programação comportamental, tu reage sempre do mesmo jeito às coisas. Programação emocional, tu reage mentalmente do mesmo jeito. Programação mental e assim por diante. O que te mantém ali é isso. É um mecanismo da tua mente para conservar a energia do teu corpo. E infelizmente nós somos assim. Quando nós temos um problema, né? Todo problema tenta resolver do mesmo jeito. Eu lia isso antigamente nos livros e eu ficava pensando, cara, como que isso é possível? Será que eu sou assim? Eu não sou um ET, né? Então eu sou assim. Aí eu comecei a me observar. O que acontece? Como eu já li mais de 300 livros de psicologia, eu já percebi que toda vez que eu tenho um problema, ele é externo ou interno meu ou de outra pessoa também, eu busco uma explicação psicológica, fazendo uma análise psicológica da pessoa ou da minha pessoa. Ou do personagem do filme. Quando eu tô assistindo um filme e eu quero resolver um mistério, eu faço uma análise psicológica do personagem. Então todo problema, o enigma, né? Por isso que as pessoas falam assim, você só tem martelo? Todo problema é um prego. Sai batendo em tudo. É tipo isso. A pessoa tem uma religião na cabeça. Estourou o pneu do carro. É o demônio que quer que eu me atrase. Pessoa tá caminhando, bate o dedinho do pé. Que dói pra caramba. O que é isso? É a arte do inimigo. É o capiroto que quer que eu me atrase pro trabalho. O teu negócio parou as vendas. É o demônio. Fizeram um feitiço pra mim.
olho gordo, inveja, o diabo tá conspirando contra para dar errado no meu negócio. Isso se você é uma pessoa crente, né? Tá bom? Legal. Aí o que acontece? O que vai acontecer aqui, tá? Se você estuda a lei da atração, e a maioria das pessoas aqui do meu canal estuda a lei da atração, até aqui comigo, né? Porque eu ensino isso. Estourou o pneu do carro? Ah, eu baixei a minha frequência e aí eu atraí o pneu estourar. Tô caminhando, bati o dedinho do pé. Ah, é porque ontem eu reclamei muito. Aí quando você reclama, você atrai mais motivos para reclamar. Aí eu atraí bater com o dedinho ali. Aí, meu negócio, eu não estou conseguindo fazer vendas corretamente. É porque eu não estou vibrando na frequência correta da prosperidade. O que é isso? Condicionamento. O filtro, a percepção é ditada pelo paradigma. A religião é um paradigma. O que é paradigma? Um padrão, né? Crença, emoção e hábito. O paradigma é como se fosse um pacote de coisas, tá? Então a religião, você acredita em Jesus, acredita em Deus, acredita no diabo, acredita no inferno, no paraíso, no descanso eterno. Você, emoção, você tem medo. Medo de Deus, da ira de Deus, medo do inferno, medo de perder a alma, medo do diabo, medo de Jesus não gostar de ti. Você tem hábito. O paradigma, ele é um pacote, um conjunto de crença, emoção e hábito. Tu vai na igreja, tu lê a Bíblia. Hábito. A lei da atração ela se torna um paradigma na tua cabeça também. Tu começa a interpretar a realidade daquilo ali. E eu, como leio muito psicologia, né? Bateu lá o carro, lá estourou o pneu. Como eu gosto muito de lei da atração, eu fico pensando, tá? Será que eu não vibrei nessa frequência? Eu tenho uns pensamentos assim também, né? Mas daí eu paro e penso assim, não, isso daí acontece, né? Porque afinal de contas, né? Como é que você estoura um pneu, né? Basta o pneu tá cheio. O pneu tá cheio, né? Porque, e vazio que ele não vai estourar, né? Não tem como você nem mexer o carro, né? Com ele totalmente vazio. Você encheu ele, e aí passou em cima de uma coisa e ele rasgou ali e estourou, né? Aí eu penso, nossa, foi azar. Às vezes eu penso assim, tá? Já bateu o dedinho, eu fico bem irritado. E a questão de o meu negócio não está vendendo, eu procuro geralmente uma resposta assim mais lógica. Quais são as estratégias de venda que eu estou usando? Será que meu marketing está bom realmente? Será que eu faço esse tipo de questionamento para mim, tá? Resolver problemas. Você resolve teus problemas dentro da zona de conforto, dentro da tua mentalidade. Por isso que fica aí tudo paralisado na vida. Tá legal? Você tá conseguindo acompanhar o raciocínio? O que que é? E como é que tu se mantém? Basicamente é isso. Aí o que acontece? Podcast. Você acompanha podcast de quem pensa como você. Como é que grava sugestão na cabeça? Forte impacto emocional positivo ou negativo ou repetição. Quando você repete uma coisa 5 vezes, fica gravado na cabeça. Assiste podcast? O cara repete 5 vezes uma coisa, pronto, instalou um preconceito contra a autoajuda na tua cabeça. Porque aquele podcast ele fica falando mal de autoajuda. Aí eu recomendo um livro para você ler aqui, que vai fazer o quê? O livro vai te dizer outras coisas. E como você só pensa dentro daquilo que alguém te disse, o livro vai ampliar a tua capacidade de pensar diferente. E aí, por exemplo, é o livro, sei lá, Os Segredos da Mente Milionária. Não sei. Esse é o livro que eu recomendei aqui para você agora nesse vídeo aqui, né? Aí, é um livro de autoajuda. Eu não quero ler. Claro que você não quer ler, porque o youtuber falou que isso não presta. Mas eu tô dizendo para você ler. Tá vendo? O que acontece é que o ser humano, ele cria uma zona de conforto e ele cria gatilhos e cria preconceito. O ser humano, ele tem 2 gatilhos muito fortes: atração e repulsão. Então, ele se atrai por coisas que são parecidas com a zona de conforto dele e se repele com os preconceitos dele. Então, programou preconceito contra a autoajuda na cabeça.
que eu falo? Leia Os Segredos da Mente Milionária. Aí a pessoa reage e fala, não, eu não vou ler isso daí. Porque o youtuber lá falou que... Talvez você nem se lembra que você ouviu o youtuber, porque é tanta coisa que tu consome na internet que repetiu 5 vezes grava e acionou um gatilho. Agora você passa a ser contra a autoajuda. Aí o que acontece? A partir do momento que você se torna uma pessoa contra a leitura e você é uma pessoa contra... vamos falar de política. Política você tem a esquerda, a direita e o centro, mas geralmente as pessoas falam assim, ó, o cara é de esquerda, de direita ou ele é isentão. Ele é burro, ele é um cretino, um otário, porque ele tá fora de política, ele é isento, né? Aí se você pensa assim, ó, eu só vou ter aula com quem ter um pensamento político igual ao meu. Eu só vou sentar do lado desse cara e conversar com ele se ele não for um isentão. Eu quero que ele pense como eu. Ou pelo menos que ele seja do outro lado pra gente poder debater. Isso é a tua cabeça tá fazendo você fazer isso e tá bloqueando você de sair da zona de conforto. Porque o que faria você sair de uma zona de conforto, na verdade, é você estudar o outro lado. Então você, sei lá, você é capitalista, tem que ler sobre comunismo para você poder entender porque você tá contra aquilo ali. Você tem que conversar com essas pessoas para você entender a cabeça delas. Senão tu fica sempre na mesma. Daqui a pouco tu começa a defender uma coisa que tu nem sabe o que é. Isso é um grande problema. Aí pode brigar com alguém na rua, pode até morrer muitas vezes. E aí, sei lá, aí no pós-morte, a pessoa pergunta pra você, tá, mas explica aí pra mim o que é capitalismo e comunismo. E tu explica de um jeito totalmente errado. E aí o pessoal lá do plano espiritual vai falar assim, cara, tu morreu por bobagem, né? Porque não é isso daí que é capitalismo e comunismo. Isso é o que tu tá achando. É o que tu acha que é autoajuda. Tu nunca leu um livro de autoajuda, por que tu tá falando que o livro Os Segredos da Mente Milionária não presta? Porque o youtuber falou que não presta? Quem é que tu deixa fazer a tua cabeça? Quem você deixa fazer a tua cabeça? E aí agora, muitas vezes, se você de fato algum dia já ouviu algum youtuber falando mal desse livro, e eu tô falando bem agora e recomendando, só como um exemplo aqui pra você, só pra dar um exemplo no vídeo, não tanto um exemplo de sair da zona de conforto, mas só um exemplo de um livro, tá? Agora é o Bruno contra essa pessoa. Agora você começa a me atacar, né? E o Bruno tem um cabelo feio, né? Sei lá, o Bruno tem um dente quebrado, o Bruno não sei o quê, o Bruno tá com os dentes amarelos, o Bruno tá mal vestido, o fundo aqui totalmente branco, é muito feio, blá blá blá. Tu começa a querer me atacar pra defender, na verdade, o youtuber que falou 5 vezes uma coisa e programou na tua cabeça. E você tá hipnotizado com isso e tu não tá se dando conta. Esse tipo de hipnose, que é a hipnose dual, visceral, narrativa, ideológica, essa hipnose que é pensar com o intestino é que mantém você também na zona de conforto. O ser humano ele consegue pensar com 2 pensamentos: pensamento de raciocínio superior ou pensamento de intestino. Pensamento de intestino daqui para baixo. Eu sou contra uma coisa. Ele é opinativo, narrativa, dual, visceral. Ele mexe contigo. Certo, errado, bonito, feio, pode, não pode, contra, a favor, concordo, discordo. E você tem uma tendência de ser amigo e sentar do lado daquelas pessoas que têm os mesmos valores, as mesmas coisas. E você vai mantendo sempre a mesma coisa. Ok. Tá morando há 10 anos na mesma casa, o teu quarto tá do mesmo jeito, de vez em quando tu muda os móveis, compra novos, mas tu não muda os cômodos de lugar. Então a tua casa é muito parecida. Cara, 10 anos tua vida tá na mesma. Vamos pensar assim, né? O que acontece com essa pessoa? Ela também não tem um ambiente que estimule ela a sair da zona de conforto. O que seria isso, né? O ambiente que estimula. Você ter ao teu redor pessoas que questionam você, ou que fazem perguntas para você, ou que entram em debate. É o que acontece durante muito tempo, e o que acontecia também, que eu estou trabalhando para mudar isso, dentro da minha própria casa. Ou quando eu ia visitar meu pai, por exemplo, e a minha mãe, aqui, é uma pessoa que ela não estuda, né? Ela não lê. Então como é que eu vou trocar ideia com essa pessoa?
Como é que ela vai fazer perguntas pra mim se ela nem sabe muitas vezes? De vez em ela vê que eu leio, que eu sou inteligente, mas ela não, sabe? Então assim, se você não tem em volta de você pessoas que perguntam coisas e questionam você, e até fazem questionamento contra e debate, não gera atrito. Tanto pro positivo, fazer uma pergunta pra você botar a tua sabedoria pra fora, ou negativo, um debate, tá contra você. Não tem atrito, não tem troca, né? Cada um no seu quadrado, e o tempo vai passando. Você que gosta de ler, eu já li mais de 500 livros. Você que gosta de ler tem um problema. A pessoa que gosta de ler, ela é um diamante por dentro. Mas às vezes esse diamante não brilha pra fora. A pessoa guarda pra ela. Ou não tem um ambiente que faça com que ela tire essa sabedoria pra fora. Por isso que o meu canal aqui é uma coisa que me ajuda a não enlouquecer, né? Porque eu consigo conversar com você aqui, eu imagino pessoas que gostam de ler, e eu tô falando com você. Você escuta uma pessoa que nem eu, pô, é legal. Porque é difícil você encontrar na tua cidade pessoas assim, né? Tá? E participe do nosso grupo de WhatsApp. Lá tem um monte de gente para você conhecer. Venha conversar comigo no meu WhatsApp. Aqui embaixo vai estar o meu número. Vai fazer amizade com a gente. Nós precisamos disso. O espiritualista, quem busca autoconhecimento, iluminação espiritual, leitura, essas pessoas nós precisamos de amizade. Somos pessoas muito isoladas. E muitas vezes guardamos sabedoria para nós. Temos que soltar mais isso daí. Essa comunicação. E geralmente é uma pessoa terapeuta, uma pessoa que até que trabalha com essas coisas, é uma pessoa muito travada na ação. Porque ela trabalha só o interior. Por isso que na minha mentoria e nos meus vídeos aqui, ó, que os meus vídeos giram em torno disso, tá? Diamante por dentro e tigre por fora. A pessoa desenvolver personalidade forte. Disciplina, foco, independência, ação, fazer acontecer. Criar as próprias oportunidades, pular como um tigre em cima dos objetivos. Trabalhamos aqui no canal personalidade para fora e capital intelectual. Estudar para se tornar um diamante por dentro. Uma pessoa próspera, uma pessoa rica por dentro. Legal? E que expressa sabedoria para fora, né? Tá? Então, gostou? Fica por aqui, vai no WhatsApp, lá vai fazer amizade comigo. E ó, e tem a mentoria também. Aí voltando aqui agora, como é que sai da zona de conforto? Tem que mudar a comunicação interna. Como é que muda a comunicação interna? Tem que ler, tem que estudar, tem que assistir podcast de conteúdo, de conhecimento, tem que escutar audiolivro, tem que escutar informação nova. Porque daí como você pensa dentro daquilo que alguém te disse e dentro daquilo que tu diz a ti mesmo, quando tu tá lendo, a leitura tu tá dizendo outras coisas a você. Você lê com a tua cabeça e o escritor escreveu com a cabeça dele. O escritor escreveu com a cabeça dele, a leitura é muito bom, porque quando você vai ler um livro, tu não pode ler o livro com a tua cabeça, tu tem que entender a cabeça dele. É uma interpretação de texto e uma interpretação mental também que tu tem que fazer. Botou aquilo dali pra dentro, tu começa a pensar diferente. Essa é a mudança interna de pensamento, tá? Que é você pensar uma coisa diferente. Legal? Agora, mudança de sugestão. O que os outros falam pra você? Como é que tu muda o que os outros falam pra ti, né? Simples. Fazendo perguntas para eles que desafiam a inteligência da pessoa. Faça ela pensar diferente. Faça perguntas. Tem muita gente negativa em volta de você. Faça perguntas para ela. Baseada em que tu tá dizendo isso? Essa pergunta é muito forte. Baseada em que você tá dizendo isso? Ah, só na minha opinião. Ah, então não tem. Baseada em que tu não gosta disso? Recomenda pra pessoa o livro. Os Segredos da Mente Milionária. Recomenda para ela esse livro aí, tá? Ela vai falar assim pra você, ai, que horror, autoajuda, que horror. Né? Você pode reagir com sarcasmo, que se fala, né? Ô, fulano, eu não sabia que você gostava de ler. Mas o que tu achou do livro? Aí a pessoa, ai, mas eu não li esse livro, que horror. Aí você diz, tá, mas então como é que tu tá dizendo que o livro é uma porcaria? É assim. Quebra a pessoa negativa assim, só com pergunta. Tá? Aí tem técnica maiêutica, por exemplo, você pode aprender, né? Dar uma olhadinha na internet. Mas às vezes nem precisa, né? Só algumas perguntinhas você já derruba uma pessoa negativa. Porque a pessoa negativa, ela é visceral. A pessoa negativa, ela é dual, visceral, narrativa, ideológica
Ela tá só na opinião, só no visceral. Eu sou contra uma coisa, eu não gosto disso, hein? Ela tá ali. Ela tá operando no dual negativo. Esse espírito, lembra que você é um espírito, uma consciência. E que a tua mente é uma estação de rádio, a tua mente é uma rádio. Então você consegue escolher o que tu pensa, sintonizando. Essas pessoas, elas escolheram a negatividade. E você tem que saber lidar com isso. E muitas vezes limpar essa pessoa da tua vida. E colocar novas pessoas. Aí que eu recomendo seguir o canal, assistir os vídeos, fazer amizade com a gente, fazer a minha mentoria também no WhatsApp. Tá? Adquirir alguns materiais que eu tenho lá, também fazer as análises que eu faço para expandir a tua consciência. Tá bom? Seguir novos exemplos, fazer novas coisas. Pode ser assim, ó, que os exemplos de pessoas que você está seguindo hoje não são muito legais. Faça uma lista das pessoas que você segue, que você acompanha no YouTube. O que essas pessoas falam? Você é uma mulher cheia de problema de relacionamento. Que tipo de mulher que você acompanha no YouTube? Uma mulher que fala que homem não presta, o homem é tudo machista, o homem só se aproveita da mulher, o homem trai. Esse tipo de conteúdo vai encher tua cabeça com isso, e isso você vai criar tua realidade com isso daí. Você quer criar um novo relacionamento, se desinscreva desses canais. Não tenha medo de uma limpeza na tua vida. Saia dessas coisas. Se afaste dessas pessoas e assista vídeo de pessoas que vão falar coisas diferentes para você. Siga esses exemplos, hábitos. Eu comecei há muito tempo atrás o hábito da caminhada. Eu não caminhava, quem caminhava era o meu pai. O que eu fiz? Comecei a imitar ele. Aí você imagina, né? Hoje eu vou ficar sem caminhada. Nunca. Tá? Eu não consigo, tá? Então eu segui o exemplo dele. Entendeu? Quando você faz uma coisa junto com alguém, é muito mais fácil. Para você criar um hábito também, né? Você fazer em grupo. Um hábito em grupo. Por isso que lá no nosso grupo do WhatsApp nós temos leitura em grupo, nós temos caminhada em grupo. Eu recomendo caminhada para todo mundo. Leitura, audiolivros, cursos para pessoa. Assistir meus vídeos em grupo também. É muito mais fácil você criar um hábito assim. Quando esse hábito está numa tribo de pessoas, você se sente muito mais forte. Faz uma brincadeira, você que é tímido. Eu adoro. Sair na rua, sozinho, caminhando, e falar sozinho em voz alta. As pessoas ficam olhando assim, nossa, aquele rapaz deve ter algum problema. Eu adoro isso, tá? Isso vai fazer com que você que é tímido goste de se expor para as pessoas vão rir da tua cara. E você não tá nem aí. Ou leva um livro junto e fica lendo em voz alta. Talvez as pessoas pensem, ele tá estudando para concurso público, ou sei lá o quê. Mas o importante é o seguinte, você não tem como saber o que uma pessoa pensa de você até que ela fale. O tímido, ele precisa superar isso. Sai na rua, vai dando bom dia para as pessoas que você não costuma fazer, para você se soltar mais. Estou dando alguns exemplos aqui para você, de algumas coisas. Você que quer emagrecer, por exemplo, não precisa começar meia hora de esteira. Começa 3 minutos de esteira. É 10% disso. Ou dá uma volta na quadra. Tá? Faça isso então. Eu dei alguns exemplos gerais aqui para você, né? Algumas dicas gerais aqui de zona de conforto para uma pessoa tímida, para uma pessoa que quer emagrecer. Começar pouco, assim, pequeno, né? Uma pessoa que ela quer um namorado novo, né? A pessoa quer conhecer alguém, assim, começa se desinscrevendo de canais, aí se afastando de amigas que você tem que falar um monte de besteira sobre homem. E o mesmo vale pro homem também, né? Se afasta de homens também que um monte de besteira que fico falando aí na internet, tá? E aí, a sugestão que eu falei para você, o que falam para você, exemplos que você imita, né? E experiências. Tenha experiências novas, faça uma viagem, muda o teu quarto de lugar, muda de casa, vai morar num apartamento um dia, vai morar num... Você morou em apartamento a vida inteira, vai morar num lugar que tem um mato, que tem uma grama enorme, que nem tem aqui em casa para mim cortar, né? Faça isso para você ver o que é bom, né? Você ficar cortando grama, tá? Não tem cachorro? Tenha cachorro. E deixa eles ficarem na tua casa, sujando toda a casa num dia de chuva.
que os meus cachorros entram assim pra dentro de casa e... Ah, faça isso. E se você cansou disso, quando teus cachorros não morrerem, né? Eu vou ficar 5 anos sem cachorro. Agora eu vou ter gato. E assim, você tem que fazer experiência diferente. Experiência diferente, ouvir coisas diferentes, falar coisas diferentes pra você e exemplos diferentes. Tem dificuldade pra começar hábito novo? Aqui no canal vai ter uma série que vai vir logo depois aqui desse vídeo aqui, tá? Uma série aí de vídeos sobre como adotar qualquer hábito em 7 dias, tá? É bem legal a promessa, né? E eu vou dar várias dicas aí pra você, várias coisas eu vou falar naquela série, então é muito poderoso o que você vai aprender ali. Mas então o nosso tema é esse, tá? O nosso tema é esse, então deixa eu ver assim, se tem mais alguma coisa aqui. A autossabotagem, ela deixa você na zona de conforto, né? Quando você quer uma coisa, mas está programado para outra. Devido a bloqueios, devido a muito mais, né? Mas se você seguir essas dicas aqui, você já resolve. Porque eu falei para você que você cria uma blindagem contra tudo aquilo que tenta modificar você. Se você vive uma vida muito visceral, tu cria uma blindagem contra conhecimento. Tem gente, por exemplo, que sente sono assistindo isso daqui. Tem gente, por exemplo, que tem podcast aí, ó. Ah, aqui é só bater papo, aqui não pode passar conhecimento. Porque o público não gosta. Dói a cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas são muito burras. Eles não falam isso, né? Mas eles pensam. Então, mas isso é só no início, tá? Pra quem tá chegando agora e nunca leu um livro na vida, o meu conteúdo ele é um pouquinho pesado mesmo, né? Porque ele faz você parar pra pensar, assim, que você é um robô, né? Hipnotizado. E é até assustador isso. Que o que controla a tua vida não é você, né? São programações. Só que isso não tira de nós a responsabilidade de fazer alguma coisa. Nós temos que se virar dentro disso. O livre-arbítrio. Ah, eu só penso dentro daquilo que alguém me disse. E eu reajo de acordo com aquilo que botaram na minha cabeça e eu me comporto condicionado nisso. Então não existe livre-arbítrio. Tá tudo programado. É verdade. Tá? Mas onde é que realmente está o livre-arbítrio? Na capacidade que você tem de ter novas experiências, seguir novos exemplos e ler para expandir e pensar diferente. Ou seja, você tem o livre-arbítrio de aumentar a quantidade de pensamento que é gerado na tua cabeça. Tá muito abstrata a explicação? Quando eu não lia, não tinha nada na minha cabeça, só opinião. Aí eu passei a ler, agora eu tenho conhecimento. Brota na cabeça. Olha que legal. Assim é a mente. Tá? Tem que ser mais claro que isso. Aí tu aumentou o livre-arbítrio. Tu aumentou a programação. É isso que você consegue fazer. Ou seja, não existe eu sair da zona de conforto e agora minha vida é só desconforto. Não existe isso. A pessoa vai ter surto. Vai dormir só 2 horas por dia. Não é assim que é pra fazer. Não existe sair da zona de conforto, agora eu não tenho mais. O que tem é expandir a zona de conforto. E também entrar numa zona de genialidade. O que é a zona de genialidade? Fazer aquilo que você é muito bom e praticar coisas novas para se tornar bom em um monte de coisas ou poucas coisas que você escolheu para você, mas que você fica ali. É bom em gravar vídeo? Grava, bota outra pessoa pra editar. É bom em editar vídeo? Edita, fica ali. Tá bom? Não sei se isso é verdade, me veio na cabeça agora, tem uma frase do Bruce Lee, não sei se é verdade. Se não for o Bruce Lee, é outro cara que falou, tá? Eu sei que... sabe essas frases de internet que todo mundo diz que esse cara que falou, o outro que falou? É o que acontece, né? E tu nunca sabe quem é que disse, né? Albert Einstein já. O Albert Einstein, ele escreveu um monte de livro, né, antes de morrer, né? Porque a quantidade de frase que tem de Albert Einstein na internet é uma loucura. Então o que acontece? Qual é o oponente que você tem medo? Bruce Lee. Né? Então, aquele que pratica o mesmo movimento várias vezes durante vários anos, o mesmo golpe. Né? E não aquele que sabe 300 mil golpes, faixa preta em 30 coisas diferentes. Então, isso ajuda você a construir zona de genialidade, que é a zona de conforto da pessoa mais bem sucedida. Que ela até tem um conforto, mas é um conforto genial.
Só tá focando em coisa boa. E não se distrai tanto. Claro que vai ter um momento da Netflix, vai ter um momento do YouTube, vai ter um momento da família, mas o momento do propósito também tá ali. Tá bom? Autossabotagem é um assunto muito vasto. Vai ter vídeo só pra isso. Esse vídeo aqui é só zona de conforto. Não pude me aprofundar mais em autossabotagem, mas falei um pouquinho sobre também, né? E espero que você tenha gostado. Que basicamente tu quer uma coisa e tá programado pra outra. Tu quer uma vida que a pessoa que tu não é capaz de conquistar essa vida. Porque a vida que você tem é um reflexo da pessoa que tu é. Então tu tem que se tornar outra pessoa. E como é que se torna outra pessoa? Como eu expliquei aqui. Deixando de ser quem tu é. E o que faz você continuar sendo quem você é? Toda a explicação que eu dei. Tá bom? Tá fazendo sentido pra ti? Então essa é a mensagem que eu quis deixar aqui pra você, tá bom? Assim nós encerramos a nossa playlist, a nossa série sobre reprogramação mental. Espero que você tenha gostado, né? A mudança de mentalidade. É claro que ficou faltando muitas outras coisas, então você tem que continuar acompanhando o meu canal, porque cada vídeo é como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça. De 100 mil peças, não sei. Tá legal? Até mais. Grande abraço.